Meus queridos, nós iniciamos esse mês de junho uma série de mensagens sobre família, porque nós entendemos que a família passa às vezes por grandes batalhas, por grandes lutas. Então, há vários domingos nós estamos ministrando e domingo que vem, ainda é o mês de junho, nós vamos continuar com a mensagem focada na família. E eu afirmo a vocês que as maiores crises acontecem no contexto da família. Se nós formos fazer uma análise nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que muitas famílias na Bíblia passaram por dissabores, passaram por situações bem adversas. A começar do primeiro casal, Adão e Eva. Quando Adão e Eva tiveram um filho, a alegria do filho, a alegria que um filho dá, que um filho traz, é algo precioso. Então nasce aquela criança, depois eles têm mais um outro filho. E é dentro do contexto de uma família, a primeira família, em que um filho tem ódio do outro, tem inveja do outro, e um irmão tenta tirar e planeja tirar a vida do outro, seu irmão. E exatamente como planejado, a Bíblia vai mencionar que Caim assassina Abel, o seu irmão. Aí você tenta imaginar a dor do coração partido dessa mãe, porque o seu filho morreu assassinado por um outro filho. Como fica a cabeça de um pai em que perde o seu filho, porque o outro filho o matou? Então é um problema que está dentro, inserido no contexto de família. Se nós passarmos algumas páginas depois, nós vamos encontrar a família de Noé, a família de Noé também com problemas, em que um filho trata seu pai de forma tão desrespeitosa, e o pai amaldiçoa a descendência do seu filho. Problemas de família. Aí nós vamos encontrar depois Abraão, que é chamado pelo Senhor. Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e Deus traz para ele uma promessa de que ele seria pai de multidões, e que ele seria pai de muitas nações. Então agora, a sua esposa é estéril, não tem filho, então ela dá uma sugestão de uma engenhosidade, e manda contratar então a barriga de aluguel, que seria de Agar. Então agora Agar, a serva, tem um filho, coloca o nome de Ismael nesse menino, e agora esse menino cresce. Depois que nasceu Ismael, Sara, na sua velhice, fica grávida, e aí tem um filho. Aquele filho que seria, digamos, o filho que nasceu num outro ventre para ser filho de Sara e de Abraão, agora esse filho é rejeitado. E chega um tempo, um momento, em que Sara diz o seguinte: manda esse menino embora. Manda ele e essa escrava embora. Só que Abraão é pai daquela criança. E como um pai vai dizer para o filho: filho, vai embora. E não é dizer assim, vai para outra cidade, estabelece em outra cidade, que não tem cidade. Naquela época, nós estamos a uma distância tão longa, tão grande, de milhares de anos. Não tinha, ele teria que entrar por um deserto, caminhar por um deserto, e no deserto muitas pessoas morriam de inanição, fome, sede. E aí diz para o filho: filho, vai embora. Como é que é a dor, como é que fica o coração de um pai? Tem que mandar um filho embora de casa, sem ter com que se sustentar, alimentar-se. Não mandou com um caminhão de dinheiro, não. Mandou com um pouco de água e um pouco de pão. Se vira. Como que um pai vai fazer isso? É um problema dentro de família, dentro de um contexto de família. E depois nós vamos encontrar esse filho de Abraão que nasceu, Isaac, cresceu, agora ele casa-se, e a esposa dele é estéril, não gera filho. E a Bíblia diz que ele ora a Deus, e pede para que a sua esposa tenha um filho. Aí tem um filho. Só que ela engravidou, tinha 2 filhos. Qual é o problema? Nenhum. Mas para Isaac foi.
Porque dentro do ventre, os dois já estavam brigando. E nascem inimigos, um do outro. Como é que um pai tem uma alegria de dizer, meus filhos brigam, vivem brigando, a vida inteira. E aí, gera um conflito tão grande. Aí o filho que vai embora de casa depois, por causa de conflito, que outro irmão queria matá-lo, ele vai embora para longe. Depois, lá onde ele está, ele tem 12 filhos, uma dúzia de filhos. Mas tem um filho preferido, tem um filho que ele ama muito. Acontece que os outros tudo tem ciúme dele. E aí tentam matá-lo, tentam eliminá-lo. São dilemas, problemas dentro da família. Eu estou falando, irmãos, da Bíblia Sagrada. Na Bíblia você vai ler, não vai ter problema nenhum. Não, a Bíblia é para pessoas que têm problema, para se identificar com a sua dor e ouvir a voz de Deus falar e ministrar ao nosso coração. Quando você está angustiado, aflito na sua alma, no seu coração, pegue a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar, meditar nas páginas das Sagradas Escrituras, que ali vai ter consolo. Aí depois nós vamos encontrar o sacerdote Eli, um homem, uma autoridade espiritual em Israel. Ele tem 2 filhos que trabalham no templo, se criaram no templo, na casa de Deus, mas sem conhecer a Deus. Filhos dentro da casa, sem conhecer a Deus. Um problema para ele como pai, um grande problema para ele. Não conheciam a Deus. Depois, mais adiante, nós vamos encontrar Ana com Elcana, um problema de bigamia dentro do casamento, conflitos, brigas, tristeza para um lado, tristeza para o outro, problema de família. Depois, Samuel, então, nasce, filho de Ana nasce, e um homem de Deus, menino de Deus, ouve a Deus, escuta a Deus ainda na sua infância, depois cresce, casa, tem filhos, tem 2 filhos, que se tornam juízes. A Bíblia diz que Samuel era um homem tão usado por Deus, pelo Senhor, que tudo que ele dizia não caía no chão. Tudo que ele dizia se cumpria. Era o poder de uma autoridade espiritual tremenda, extraordinária. Mas a Bíblia diz que os seus filhos eram iníquos. Eram juízes em Israel, mas julgavam por suborno, bem diferente do pai. Problema dentro de família. Aí Samuel consagra e unge Davi para ser rei em Israel. Agora Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, é ungido para rei, e o pai envia ele para o campo de batalha para ver como estão os seus irmãos e para levar mantimento. Chega lá na guerra, chega lá na batalha, a Bíblia diz que havia 40 dias que Israel era afrontado pelo exército dos filisteus. E se levanta um gigante Golias, creio que a maioria aqui conhece a história de Davi e Golias, e aí ele afronta o exército. Davi, movido, né, pela situação que está vendo que ninguém enfrenta, ele procura o rei, e se coloca diante do rei e diz, olha, eu estou disposto para lutar contra esse gigante. Alguns até podem pensar o seguinte, bom, mas ele foi consagrado a rei. E quando o pai dele disse assim, filho, vai levar comida lá para os teus irmãos, ele pode dizer, não, esse negócio de levar comida não é comigo, eu fui consagrado a ser rei, o meu negócio é ser rei, eu não vou. Mas vamos dizer que ele pensasse o seguinte, puxa vida, ir lá na batalha, de repente vou ver alguma coisa lá, vou ver uma coisa diferente. E ele vai. E aí de repente agora ele ouve o seguinte, que aquele gigante está afrontando e o rei não tem o que fazer, o rei faz uma proposta. Se alguém for lá matar o gigante, eu vou isentar de impostos a casa do seu pai. E também vai casar com a minha filha. Opa, casar com a filha do rei? Vou morar no palácio. Quem sabe daí é que eu vou ser rei e vou fazer valer aquela consagração que eu recebi na minha cabeça. Eu acredito que o coração dele não tinha isso, mas realmente era uma paixão para com Deus. Mas aconteceu, ele foi, ele guerreou. Ele ganhou do gigante, matou o gigante. E aí então o rei não deixa mais ele voltar para casa, mas coloca ele para ser um dos lutadores no seu exército. Davi prospera muito ali, e a Bíblia vai mencionar que ele se torna um dos comandantes do rei. E agora é genro do rei. Ele está casado com a filha do rei. E todas as batalhas que Davi ia,
ele ganhava, e ele conquistava, Deus era com ele. Aí alguém inventou uma música, e essa música foi uma canção, se tornou popular. A canção dizia o seguinte: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul fica sabendo dessa música, dessa canção, e aí ele cria inveja de Davi. Aí a Bíblia diz que então Saul começa a perseguir Davi para matar. O sogro perseguindo o genro. Problema de família. Batalha de família. Apenas só que Davi não está sendo perseguido pelo sogro. Ele está sendo perseguido pelo sogro que é rei, que manda em Israel, que luta contra outras nações. E agora Saul está caçando Davi para matá-lo. Davi chega a dizer: mas quem sou eu? Sou uma pulga para que o rei me procure. Eu não sou perigo para o rei. Mas Davi, ele começa a fugir, porque o rei quer matar. Então ele se esconde nos desertos, Davi se esconde nos montes, Davi se esconde nas cavernas, e aí ele vive fugindo, até que um dia, Davi toma uma estratégia. Ele sai do território de Israel, e ele vai buscar exílio político em uma outra nação. Qual é a nação que Davi vai? Na nação dos filisteus. Lá ele faz uma amizade com o rei chamado Aquis, e Aquis gosta muito de Davi. Tanto que presenteia ele e dá a Davi uma cidade. O nome da cidade que Davi recebeu de presente é Ziklag. Ele não ganhou um cantinho de terra, um sítiozinho, um terreno, uma fazenda, não ganhou uma cidade. Davi tem 600 homens. Cada homem tem a sua esposa, tem a sua família, tem os seus filhos. Então eles moram, eles residem em Ziklag. Eles saíam em campanhas de guerra, de batalha, traziam os seus despojos, e essa era a vida. Eles não eram trabalhadores do campo que cuidavam da agropecuária, era a guerra. Era entrando numa cidade, destruindo uma cidade, trazia os bens daquela cidade, trazia e colocava em Ziklag. Agora, os príncipes dos filisteus resolvem fazer uma guerra contra Israel. Israel é a nação de Davi. Israel é a nação a qual toda a família, amigos de Davi, são israelenses. E agora Davi está do lado do inimigo. E aí Davi então se aliancia junto com o inimigo para lutar contra Israel. Porém, os príncipes disseram o seguinte: esse aí não é Davi? Aquele que deu muitas vitórias para Israel, o que ele está fazendo junto com a gente? Aí não pareceu bem aos príncipes que Davi fosse junto com eles na guerra. Aquis disse: não, ele está do nosso lado. Davi, ele é leal com a gente, ele vai lutar conosco. Aí os homens disseram: não, Davi não pode conosco, porque no meio da guerra, no meio da batalha, de repente ele pode se voltar contra nós e lutar contra nós. Isso não é bom. Então o rei Aquis vai lá e conversa: Davi, volta. Os príncipes não entenderam que é bom tu ir. Davi retorna. Davi está retornando dessas campanhas de viagem, ele volta para casa. Sua casa é na cidade chamada Ziklag. E eu quero ler com vocês o texto de base desta noite, que é 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. O que Davi encontra quando está voltando para casa? Uma surpresa terrível, uma notícia ruim, uma notícia muito desagradável. Quando ele chega, o seu filho tinha desaparecido? Não. A sua filha tinha quebrado a perna? Não. Ele chega e ele encontra a cidade pegando fogo, a cidade em cinzas, a cidade destruída. O que aconteceu? Aconteceu que inimigos vieram, inimigos saquearam a cidade, tiraram tudo que era bom da cidade e botaram fogo na cidade. Levaram prisioneiros as esposas, os filhos, as filhas, os velhos, as pessoas de idade, levaram tudo, deixaram a cidade vazia. Levaram tudo, não sobrou nada. É nesse momento que uma tristeza encharca o coração dos soldados e todos começam a chorar. Por que eles choraram? Choraram porque a família é o maior tesouro que a gente possa ter. Porque a família é o bem mais precioso que se possa ter. Se roubarem o teu carro, você
vai economizando daqui e dali, e faz algumas prestações dali, de carro, você compra um outro carro. Se roubarem a tua casa e levar alguma coisa, com o tempo você recupera. Mas a família é o bem mais precioso e não tem preço sobre a vida dela. Como eu digo, nenhum filho, nenhum pai coloca no filho o preço de um filho, porque não tem. Não tem preço, família não tem preço, um filho não tem preço. A pessoa que nós amamos não tem preço. E a Bíblia diz que esses homens, então, eles choraram demais. E eles ficaram tão irritados, tão incomodados, que tentaram culpar Davi, e a Bíblia diz que eles queriam apedrejar e matar o líder deles, porque as suas famílias tinham sido sequestradas. Acompanhe-me na leitura de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, que diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa, e aqui vai dizer a razão, por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Observa que Davi faz duas perguntas para o Senhor: eu devo perseguir esse bando? E a segunda é: conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Até aqui. Meus amados, eles foram surpreendidos, esses homens, por uma tragédia. A cidade tinha sido invadida pelos amalequitas, que tinham queimado a cidade. E eu trago aqui a lembrança daqueles que têm uma leitura na Bíblia, que esses amalequitas no capítulo 15 capítulos antes dessa leitura, está o capítulo 15 que Deus mandou o rei Saul entrar lá e eliminar, acabar, destruir totalmente os amalequitas. Saul fez? Não, ele não fez. Ele não fez o que Deus mandou. Aí eu digo que muitas vezes nós sofremos consequências hoje por coisas que nós não obedecemos lá atrás. Às vezes parece que obedecer é difícil, mas é o melhor caminho para viver em paz no amanhã. Aquele que obedece hoje abre caminhos e portas de bênção lá na frente. Há pessoas que sofrem e padecem porque não obedeceram lá no passado. E aí vão viver e vão passar e vão sofrer no presente pela desobediência do passado. Eu digo, e se porventura o rei Saul eliminasse os amalequitas lá no capítulo 15, não aconteceria essa tragédia do capítulo 30. Eu digo, às vezes na nossa vida, a gente atropela o capítulo 15 da nossa vida e vai sofrer no capítulo 30. Então o melhor caminho diante de Deus, ainda que doa, ainda que sofra, mas é melhor obedecer. E a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Que às vezes vai passar um sacrifício lá na frente, uma dor lá na frente, por não ter obedecido lá atrás. Às vezes sofremos por erros e desobediência, até lá dos nossos antepassados, por não ter tomado o caminho certo, e não ter andado na direção certa. Agora o que aconteceu? Os próprios amalequitas entram nesta cidade, invadem, destroem a cidade, não fica nada em pé. Eles queimaram a cidade, eles destruíram toda a cidade. Eles tinham levado embora os meninos, as meninas, os moços, as moças, os adolescentes, os jovens, levaram os velhos, levaram as mulheres, levaram todos cativos e prisioneiros. Agora esses homens chegam em casa e não encontram a casa, não encontram a família. O que você faria? Chegava em casa, de repente a tua casa queimou, incendiou. Disse, meu Deus, onde é que está? Onde é que está o filho? Onde é que está o Pedrinho, o Joãozinho? Onde é que está a Mariazinha? Onde é que está a Martinha? Esposa, onde é que está? Pergunta para os vizinhos, onde é que foram? Olha, elas foram presas, aí foram sequestradas. Como assim sequestradas? Diz, olha, foram sequestradas. Tá, e que deu um contato? Não, não tem contato, está perdido tudo. E o que você faria? Sem casa e sem família. Esses homens começaram a chorar. Entraram no desespero. Foi Shakespeare que escreveu
que quando as tristezas chegam, não chegam como espiões isolados, mas chegam como batalhões. Como também disse alguém o seguinte, que às vezes os problemas, eles são covardes, porque não chega sozinho um problema, eles chegam na multidão de problemas. É um problema que soma sobre outro, que amontou em cima do outro, e aí desmonta as pessoas. Há pessoas que vivem às vezes um quadro de tristeza, outros nem é tristeza, já vai ao profundo da raiz de uma depressão. É tanta notícia ruim, que a pessoa já não sabe o que fazer. Esses homens não souberam o que fazer. Quando os amigos de Davi viram essa cena toda, a Bíblia diz que eles amarguraram e eles responsabilizaram Davi pela tragédia. E qual foi a atitude deles? Apedrejar. Aí eu coloco aqui o seguinte, às vezes nossa atitude é também assim. Deu as coisas erradas, a gente começa a apedrejar. Culpa um, culpa outro, tentamos encontrar um culpado. Parece até botar um anúncio no jornal, procura-se um culpado. Problema que eu estou vivendo. Ia solucionar o problema deles apedrejar? Vão apedrejar Davi, vão matar. Tá, matou, e agora? Vamos fazer o quê? Nós não sabemos. A cidade está incendiada, família levaram, agora matamos o líder. Tem gente assim, começa a apedrejar. Mas apedrejar pode ser falar mal, pode ser criticar, pode ser murmurar, pisar em cima. Quando a pessoa já está sofrida. Há pessoas que estão passando um sofrimento tão grande, e tem uns usado pelo diabo, que ainda chegam para pisotear em cima da tristeza e da desgraça da pessoa. Em vez de ajudar, de socorrer, olha, somos juntos, estamos juntos. Vamos lá, vamos pensar junto. Vamos sair dessa junto. Mas infelizmente tem pessoas que eu digo, é usada pelo inimigo, porque a pessoa já está destruída. E aí chega ainda e pisoteia, pisa em cima e acaba de destruir o resto. A Bíblia diz que Deus não vai apagar o pavio que fumega. Ele não vai quebrar a cana quebradiça. Pelo contrário, o nosso Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele estende a mão para o necessitado, para o aflito, aquele que se achega a ele. A Bíblia diz que encontra respaldo, encontra bondade, encontra misericórdia. Uma mulher que foi pega num adultério, a lei mandava apedrejar, levaram para Jesus e disseram, Senhor, a lei manda apedrejar. E tu o que tu disse? A Bíblia diz que ele estava escrevendo continuou. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo o nome dos pecados deles lá. Aí Jesus diz a famosa expressão, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Graças a Deus que foram conscientes. Mas tem pessoas que vivem a falar, a reclamar, em cima da tristeza, do dissabor dos outros. Enquanto nós precisamos ser mais ombros do que ficar apontando e pisoteando. Tem pessoas, irmãos, que não sabem o que faz da vida. Tamanha dor e tamanho sofrimento. Esses homens tentaram apedrejar. Eu coloco a aplicação. O que nós estamos fazendo? Apedrejando Davi ou dando ombro? Vamos dar o ombro, que nós somos igreja, amém? Melhor do que ir na igreja é sermos igreja, amém? Nós somos chamados para sermos a igreja. Encostar o nosso ombro, ajudar. Esses tentaram, então, queriam apedrejar Davi. E diz a Bíblia que Davi muito se angustiou. E a Bíblia diz que ele chorou muito. Chorou muito. Algum momento na sua vida você também chorou muito. Porém, a Bíblia diz que ele chorou muito, mas se reanimou no seu Deus. Amém? Porque o nosso Deus nos reanima. Só Ele nos entende, só Ele nos compreende, os nossos dissabores, as nossas perdas. Aí a Bíblia diz que ele mandou chamar, trazer a estola sacerdotal, clamou a Deus em oração e perguntou, Deus, eu devo perseguir os inimigos que atacaram a minha família? Que atacou a família dos meus amigos, dos meus aliados? Ou eu devo deixar o inimigo prosseguir, vou jogar toalha e vou viver a minha vida, vou tentar refazer a minha vida? Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Vocês talvez já fizeram essa pergunta a Deus, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. E o que nós devemos fazer? E aqui, meus amados, nós vamos encontrar algumas lições para nós encontrarmos exatamente para o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é lute pela sua família. Porque é exatamente o que nós vamos encontrar Davi, ele lutando pela sua família. E por que eu falo isso, irmãos? Porque a Bíblia é recheada de assuntos de família, de ponta a ponta. Se na família a gente está bem, nos outros lugares também a gente vai bem.
Família deve ser o melhor ambiente que nós devemos estar, desejar. Ansiar de sair do trabalho para ir para a família, estar com a família, estar no lar. O melhor lugar para estar, o melhor porto seguro deve ser a família. Mas às vezes a família está na situação como Davi encontrou, totalmente destruída. Então, nós vamos encontrar primeiro, amados, o ataque do inimigo na família. Família atacada. E por que a família é atacada? Eu encontro que a família é atacada porque faltou uma coisa, um elemento, chamado ausência. Onde é que estava Davi? Não estava em casa. Estava nas suas lutas externas, mas falhando com a sua casa. Se estivesse protegendo a sua casa, o inimigo viria e apanharia. Tanto que Davi foi com esses homens, e com menos homens ainda, lutou contra os inimigos e venceu. E se Davi estivesse em casa? O inimigo não teria essa vantagem. E um dos problemas é a ausência. E o que mais traz derrota, e o que mais traz fracasso dentro da família, é a ausência. Eu digo assim, ó, ausência de Deus. Ausência de Deus. Algumas pessoas não sei de onde é que tiraram uma teoria de que Deus está em todos os corações e que Deus está em todos os lares. Não, Deus não está em todos os lares. Sou bem franco com você. Bem franco mesmo, bem sincero. Deus não está em todos os lares. Por quê? Porque Ele não é bem-vindo em todos os lares. Lembre-se que em Apocalipse diz o seguinte: eis que estou à porta. Eis que estou à porta aí, bate. Quem bate está do lado de dentro de casa ou está do lado de fora? Está do lado de fora, então não está do lado de dentro, né? É isso? Ok? Então não está do lado de dentro. O apóstolo Paulo diz o seguinte a respeito de alguns membros da igreja. Paulo diz o seguinte, ó, com os tais nem comais, ou seja, nem entre na casa deles. Porque a perversão, as coisas tão erradas que eles fazem, que a Bíblia vai mencionar que a comunhão de comer o pão com aquelas pessoas não é legal. Então, assim, a presença de Deus, ela não está ali. Agora, onde é que Deus está? Quando Deus é desejado, quando a sua presença é desejada. Quando sai a presença de Deus de uma casa, saiu tudo, não tem mais nada. Aquela casa, ela pode ser uma casa de lugar de demônios. Demônios habitam em corpos. Demônio não anda assim no ar, no ventilador, entra dentro do ar-condicionado, reciclado, passa pelo filtro e sai geladinho, demônio. Não. Habita em corpos. E a Bíblia mesmo diz o seguinte, que quando sai um espírito imundo numa casa, não uma residência de alvenaria, de madeira, mas quando sai de uma casa, a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos, desérticos, e não encontra um paradeiro, um lugar para ele ficar, e aí ele lembra, porque os demônios têm memória. Diz, olha, lembrei da minha casa, vou voltar para lá. E a Bíblia diz que chega, encontra a casa varrida, adornada e limpa. E pior, vazia. Ah, minha vida estava cheia de Deus, agora está vazia. Então enche ela de Deus. Porque se não encher de Deus, outro vai ocupar o lugar. A casa vazia não vai ficar, vai ter invasor. E esse invasor, a Bíblia diz que ele volta e ele traz mais 7 com ele. Aí o estado vai ficar pior. Então nem todos os lugares Deus tem prazer de estar. Então a nossa casa, sim, ela deve oferecer para Deus o prazer da presença de Deus. Dentro da minha casa, adoração, louvor ao Senhor, a minha vida de devoção, estudar a Bíblia, ler a Bíblia Sagrada, orar a Deus, invocar a presença de Deus para dentro do meu lar. O problema da casa de Davi, a casa de Ziclag, estava vazia, esses homens não estavam lá protegendo. Meus amados, quanto mais perto de Deus, melhor. Lembre-se também o seguinte, que a Bíblia diz o seguinte, invocar-me-ei, a Bíblia fala a respeito de invocarmos ao Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não é, eu vou buscar a presença de Deus e Deus já vai estar comigo. Não, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A Bíblia diz que os que de madrugada me buscam, me encontram. Não é que é madrugada do horário, mas madrugada, no original, é como assim, uma prioridade de vida de buscar a Deus. Então vai ser encontrado. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E a Bíblia também diz, chegai-vos a Deus e Ele... para aí, então é eu
que tenho que me achegar a Deus. É eu que tenho que buscar a Deus. Então Deus vem ao meu encontro. Eu que tenho que fazer isto. É de maneira ativa. Davi estava ausente da sua casa. Deus não pode estar ausente. Aí digo assim, tá, mas Deus não estava em Ziclag? Não, não estava. Porque se Deus estivesse em Ziclag, Ziclag não seria invadido. Lembre-se do Salmo 127, que diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Às vezes desgraça, destruição, porque Deus não está ali. Foi a filha de Billy Graham, a Anne Graham, que foi feita uma entrevista para ela, já falei isso aqui já algumas vezes. Perguntaram para ela, Anne Graham, por que Deus permitiu a queda das torres gêmeas? Mais ainda, por que Deus permite os homens maus entrarem nas escolas com metralhadoras e armas e sair matando os jovens, matando as crianças? E ela respondeu o seguinte, nós dizemos um dia, no nosso Congresso, que faz as leis, que a América, os Estados Unidos é um país livre, e que as pessoas têm as suas próprias opiniões, e que não é obrigado mais o ensino religioso nas escolas. Então nós votamos que não precisa mais ensino religioso. Então tiramos o ensino religioso das escolas, tá? Depois, mais adiante, nós dissemos o seguinte, tem sempre uma Bíblia aberta na chegada da escola. Tira a Bíblia. Então tiramos a Bíblia porque acharam por bem, tem que tirar a Bíblia porque a América é um país livre, é um país para todos. Tudo bem? Também tiramos as orações nas escolas, que antes de iniciar a aula, fazia-se a oração. Nós tiramos. E assim nós começamos a tirar. O que a gente fez com a América? Nós tiramos Deus da América. Nós botamos Deus para fora da América. E aí, agora acontece a desgraça, a gente fica culpando, cadê Deus? No lugar onde nós colocamos, nós botamos Deus para fora da América. E a gente quer que as coisas estejam boas debaixo de uma proteção. Quando na realidade, meus amados, nós afastamos, nós colocamos Deus para longe da família. O lugar de Deus é na igreja, sim, mas é na família também. Eu não quero apenas vir num culto domingo e segunda-feira eu estou de folga de Deus. Não, o culto ele não termina. Nós temos as 2 reuniões do domingo aqui, né? Uma questão de logística, caber todo mundo, não teria como caber a mesma quantidade de pessoas, de maneira nenhuma, nem 50% somado aqui já ficaria muito apertado. Mas veja bem, terminamos às 19 horas uma reunião, começamos às 19h30 outra, aí 21 horas, 21h30 nós estamos terminando, né, 21 horas por aí estamos encerrando a reunião, 21h30, estamos terminando, o culto terminou. Não, o culto ele não pode terminar. Eu vou para casa, o culto vai continuar. Eu amanheço o meu dia, o meu culto continua. Porque o culto ele não pode parar no meu coração, na minha alma. A gente apenas nos reunimos, ok? Para juntos nós cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Então o prazer de Deus está conosco. O próprio Senhor Jesus, olha, eis que estou convosco todos os dias. Mas esse convosco, dentro de um contexto, que eu digo assim, às vezes a gente faz, tira o contexto, usando o pretexto para formar uma heresia. Pelas leis da hermenêutica, dentro da hermenêutica, de uma exegese, eu tenho que ler o contexto imediato, contexto remoto, para entender. Quando Jesus diz o seguinte, eis que estou convosco, ele está dizendo o seguinte, a vocês que estão indo e fazendo discípulos de todas as nações, eu estou convosco. Então é dentro de uma obediência daquilo que estamos fazendo. E eu digo, nós como servos de Deus devemos estar comprometidos, pelo menos uma pessoa por ano levar a Cristo Jesus. Pelo menos uma vez por ano. Cada ano pelo menos. Trazer ganhar, consolidar, discipular, né, e continuar um processo em cima dessa pessoa. Fazendo o discípulo e habilizar, eis que estou convosco. Amém? Ele tem prazer de estar com a gente. Mas a gente precisa fazer o que ele manda. O que ele nos ensina para o nosso bem. O que aconteceu com Ziclag? Estava vazia. Deus não estava protegendo aquela cidade. Não é porque Deus nos ama que as coisas ruins não vão acontecer. Mas, meus amados, nada, aquilo que afasta a presença de Deus, não pode estar dentro da tua casa. Se tem alguma coisa que afasta a presença de Deus, não deixa ficar dentro da tua casa. Prefira a presença de Deus. Amém?
Agora, diante de toda a situação e perda, o que Davi fez? 3 coisas Davi fez. Primeira coisa que Davi fez. A Bíblia diz que ele chorou abundantemente. Chorou muito. E tem circunstância que a gente não sabe o que faz. Eu já passei por circunstância, você já passou por circunstância, minha esposa já passamos por circunstância, que a gente disse assim, eu não sei o que eu faço. Eu não sei. O que eu vou fazer? Eu não sei. Vamos parar? Vamos tentar deixar a poeira baixar para a gente tentar encontrar uma solução. E aí, quando a gente não sabe o que faz, a gente tem que chorar. O que Davi fez? Chorou. Por que a gente chora? A gente chora, irmãos, quando a gente não encontra uma resposta. Quando a gente não encontra uma saída. Então a solução é chorar. Não é pecado, não é ruim, não é horrível chorar. Uma das melhores coisas, eu acho que pode se fazer, é chorar quando a gente não sabe o que fazer. Chorar, meus amados, alivia a alma, tira um peso, ajuda-nos, alivia-nos. Jesus chorou. A Bíblia fala que Jeremias é o profeta chorão, lendo a respeito do livro chamado Lamentações de Jeremias. Davi chorou. Quantos homens de Deus chorou? O apóstolo Paulo, ele vai escrever sobre um dos seus discípulos, lembro-me das tuas lágrimas. Que boa lembrança, porque ele chorava em oração, em clamor pelos seus amigos. Chorar é bom. Chorar porque a gente não sabe o que faz. Há momentos que é hora de chorar. No livro de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. E às vezes não tem o que fazer, então chora. Homens e mulheres de Deus choraram. Se não podemos lutar pela nossa família com os olhos, com os nossos braços, lute com lágrimas. E não tem como lutar, irmãos, fervorosamente, sem lágrimas. Não tem como batalhar com os olhos enxutos. Precisamos derramar lágrimas. Mas lágrimas de luta, lágrimas de empenho, lágrimas de esforço, lágrimas de batalha em favor da nossa família. Às vezes, o problema é que os nossos olhos estão secos demais. Não derrama uma lágrima por ninguém. A gente deve pedir a Deus, dá um coração sensível. Tira o coração de pedra. Dá um coração, meu Deus, que aprenda a chorar. Ah, mas é feio o homem chorar. Não, irmãos, eu acho a coisa mais linda, um homem chorando. Porque mostra assim, ó, eu estou incapaz de fazer. E eu preciso de ajuda. Lágrima é uma oração expressa. É uma oração da nossa alma, que às vezes nem palavras não saem. Segunda coisa que Davi fez. Primeira coisa ele foi chorar. Segunda coisa que Davi fez foi lutar pela sua família, que ele fez para lutar pela sua família, ele foi clamar a Deus em oração. Ele foi clamar, ele foi orar. Quando? A Bíblia diz que ele mandou trazer a estola sacerdotal. E aí então ele faz as 2 perguntas para Deus em oração. Determinadas batalhas dentro de casa, irmãos, elas não são ganhas com argumentos. Elas não são ganhas em brigas. Há vitórias na nossa casa que nós conseguimos apenas de joelho, somente orando, somente buscando, clamando a Deus, clamando a misericórdia e a bondade do Senhor. Eu contava a história com E, não com H. Talvez alguém criou para ilustrar alguma coisa, mas ela cai bem. De uma vovó que estava com a sua neta muito doente. A gente diz, mas eu não sei orar. E aí vai ilustrar que a gente pode orar, qualquer pessoa pode orar. E ela foi então no hospital, mas ela morava muito longe da cidade. Morava bem no interior, alguns quilômetros do interior, da cidade. E ela foi até o hospital, chegou no hospital depois de algumas horas caminhando, e disse, olha, a minha netinha está muito mal em casa. Eu preciso que um médico vá lá em casa, olhe a minha filha, a minha neta, e ajude ela a ser restaurada, dê o remédio certo, o tratamento correto. E aí disseram para ela, olha, impossível que a senhora quer. Nenhum médico vai sair daqui para ir lá. Aqui nós somos muitos pacientes para atender, tem que trazer ela aqui. Diz ela, mas eu vim exatamente para pedir que alguém vá lá, porque ela não tem saúde, não tem condições de vir caminhando quilômetros até aqui. Vocês, por favor, tem que ir lá. Disseram, não tem saída, não tem, a senhora tem que trazer, tem que dar um jeito de trazer ela aqui. E ela nisso está passando pela rua, voltando lá para o interior. E ela vê uma igreja aberta com algumas senhoras orando. E ela entra
naquela igreja, casa de oração, e ela entra e ela começa a fazer uma oração. Ela nunca tinha orado, mas ela viu que era um lugar para falar com Deus. E ela disse: Deus, é o seguinte, eu fui ali no hospital e pedi que algum médico fosse lá, e eles disseram que nenhum médico pode ir. Mas eu estou pedindo para ti, Deus, manda um médico lá para curar a minha netinha. E assim, Deus, é só seguir reto pela rua tal, vai sempre, depois vai passar por um pontilhão no riacho, depois segue mais alguns quilômetros, dobra à direita, depois à esquerda, é uma casa de cor tal. E assim, Deus, diz para o médico que tem um tapete vermelho e embaixo tem a chave. Abre a porta ali, e depois chaveia a porta e coloca a chave debaixo do tapete. Bom, ela fez a oração. As mulheres que estavam na igreja orando, começaram a rir dela. Mas que oração que essa mulher fez. Essa mulher não sabe orar. Olha que jeito de orar. Isso aí não é jeito de orar. Isso aí não é oração que se faz. Ora, mandar pegar a chave, botar em tapete. Mas ela foi para casa. Quando chegou, ela se assustou porque a sua neta estava na rua brincando. Sua minha neta, mas tu estava doente? Sim, vó, mas tu mandou o médico e o médico veio aqui. Mas como? Os médicos disseram que não podiam. Não, ele disse o seguinte, que tu inclusive pediu, ele era muito bonito, uma veste branca, toda branca, e ele pegou, ele disse o seguinte, que a chave ele deixou no lugar conforme tu pediu, debaixo do tapete vermelho. Serve para ilustrar, irmãos. Oração simples, mas é importante. Na dor da alma, cada um fala. Exatamente, se você vai ler o livro de Salmos, são orações de angústias de Davi. Ele diz, a minha alma está angustiada. E exatamente a expressão que tem na sua alma. E a oração, irmãos, é o que nós precisamos fazer quando estamos diante de uma perda. Quando estamos lutando pela nossa família e pelo nosso lar. Terceira coisa que Davi faz. Meus amados. Primeira coisa, ele chorou. Segunda coisa, ele orou. E a terceira coisa, ele lutou. Observe bem que a palavra oração tem a palavra ação. Orar e ação. Não adianta apenas orar e não ter uma atitude. Deus vai fazer, vai, mas tem coisas que eu tenho que mover. Se você observar a história do livro de Josué, as muralhas de Jericó, eles fizeram algo, mas que Deus pediu apenas como simbólico de obediência. Mas quem agiu foi Deus. Você vai ver como, por exemplo, a cura do rei Neemias teve uma ação. A cura, o milagre foi extraordinário. Deus sempre pede alguma coisa como um sinal de uma obediência, e a ação é necessária. Jesus faz um lodo, coloca nos olhos do cego e diz, vai e lava-te no tanque de Siloé. A ação, a atitude, toda oração, Deus manda uma ação. É importante, meus amados. E é exatamente o que Davi faz. Davi foi. Lutou pela sua família. Davi lutou e venceu. Davi, ele não se reanimou porque ele era forte. Davi não se reanimou porque ele tinha um grande e poderoso exército. Ou porque ele tinha muita gente do seu lado. Ele não se reanimou porque o inimigo era fraco. Ou porque ele tinha uma boa estratégia. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Para lutar, nós temos que estar animados em Deus, amém? Para conquistar, em nome de Jesus, nós temos que estar animados em Deus. Esse ano é o ano da conquista, amém? Nós temos que estar animados. Nós vamos entrar para o novo templo lá, mega power animado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já profetizamos que aquele lugar, irmão, vai em questão de tempo, vai ficar apertado de novo e pequeno, em nome de Jesus, amém? Mas é o tempo de ação, é o tempo de atitude. Casa de paz é atitude. Discipulado é atitude. Consolidação é atitude. Amém? Nosso TDC é atitude. Tudo, meus amados, movido em atitude e ação. Então, meus amados, Davi foi perseverante. E ele conseguiu e trouxe a sua família de volta. E eu digo nessa noite, já para encerrando, não desista da tua família. Lute, batalhe. Batalhe e peleje pela tua família. E o último ponto desta mensagem, ele lutou. Mas eu acho tão interessante de acrescentar o seguinte, ele lutou até o fim. A Bíblia diz o seguinte, versículo 17, então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou. Ou seja, ele lutou até o fim.
Lutou, meus amados, até o fim. Não foi proporcional, não foi percentual, não foi, irmãos, foi até o fim. Eu acho tão lindo, meus amados, aquelas pessoas que são guerreiras e são batalhadoras até o fim. Nós devemos lutar, irmãos, como não tivesse mais nenhuma outra opção. É ganhar ou ganhar, é vencer ou vencer, não tem uma segunda opção. Diz na história que Napoleão Bonaparte, em uma determinada ilha, quando está entrando com seus homens, sabia que o inimigo era muito mais difícil de vencer do que os demais. E aí ele encostou com seus navios, as suas caravelas, os seus homens todos desceram para invadir aquela ilha e para vencer aquela ilha. Os inimigos iam ser muito difíceis de vencer. Mas quando os seus homens olham para trás, os navios estavam pegando fogo. Dizem que Napoleão Bonaparte botou fogo em todos os seus navios. E disse para aqueles homens o seguinte: olha, só tem uma alternativa, a gente vencer, a gente ir para frente, e nós não perdermos a batalha. E às vezes, meus amados, é a única alternativa, a melhor alternativa é vencer e lutar até o fim. Amém? Deus, amados, é apaixonado por pessoas que estão determinadas a lutar até o fim. A Bíblia mesmo diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? A garantia da salvação Deus nos dá, mas nós temos que perseverar e lutar até o fim. E como lutar? Eu trago aqui, chamo o exemplo de Eleazar, um dos homens de Davi. A Bíblia diz que na guerra contra os filisteus, ele pegou a sua espada e lutava tanto, segurava com tanta força aquela espada, e foi o dia inteiro lutando, batalhando contra os inimigos. E aí a Bíblia diz que Eleazar, filho de Aiô, a Bíblia diz que ele segurou tão forte, mas tão firme aquela espada, que quando terminou a guerra, quando terminou a batalha, ele não conseguia nem abrir a sua mão, de tanta força que ele impregnou, segurando aquela espada. Como é que você está segurando a espada? Como é que você está enfrentando a batalha? Como é que você está enfrentando a batalha e a luta que você tem? Eu digo assim, lute até o fim, persevere até o fim. Assim como Davi resgatou tudo que o inimigo tinha tomado. Assim como Davi pegou de volta os seus filhos, suas filhas, suas mulheres e tudo aquilo que eles tinham levado, a Bíblia vai mencionar que houve uma grande alegria no coração deles e houve uma restauração. Mas ele tomou essas atitudes. Qual a atitude que nós vamos tomar? Qual a atitude que nós precisamos tomar? Que nós devemos tomar atitudes em nome de Jesus e o Senhor vai ser conosco. Amém? Deus, amados, é com aquela pessoa determinada, aquela pessoa assim que está convicta de que realmente precisa lutar. Oração, lágrimas é se humilhar diante de Deus. Oração é buscar ao Senhor por saber que só Ele pode dar vitória. Amém? E lutar e ação, atitude. É isso que Deus espera de nós. Quer que as coisas mudem para você? Lágrimas, oração e atitude. Lágrimas, oração e atitude. Não tem batalha que a gente não possa vencer. Amém? Se nós tomarmos essas atitudes, esses passos que Davi tomou em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, o Ministério de Louvor já passa aqui. Nós queremos orar por você. Veja bem, eu não sei da estrutura de batalha, de luta, o que você enfrenta. Mas digo por certo que o Espírito Santo de Deus que está aqui, conhece muito bem, conhece tão bem você. Conhece aquilo que na madrugada você se acordou preocupado, tenso por alguma coisa, e não sabe o que fazer. Eu quero dizer que Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua alma, Ele te vê no secreto, e Ele que estende as suas mãos, Ele que vai mostrar o caminho, Ele que vai responder. Davi perguntou, devemos ir? E o Senhor disse, pode ir. Devo perseguir esse bando? Sim. Vou conseguir alcançar? E o Senhor disse, vai. Duas perguntas simples. A oração foi simples de Davi. A oração de Davi não foi uma oração rebuscada. Só duas coisas, uma oração tão pequena. Uma oração tão simples. Uma oração por direção. A oração dele foi só essa. Apenas essa. Devo perseguir esse bando? Vou conseguir alcançar? Só isso foi a oração de Davi. Mas era exatamente a direção que ele estava precisando. Qual é a direção que você precisa? Que você necessita? Que Deus te dê. Que a tua família seja abençoada pelo Senhor. Que ela seja restaurada, seja
reconstruída, e que Deus faça grandes coisas em nome de Jesus. Quero chamar a liderança aqui da igreja, nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Passa à frente aqui a liderança. Você quer oração, vem à frente agora, nós queremos orar juntamente com você e lançar uma palavra de bênção, profetizar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o nosso Deus abra muitas portas, que Ele realize milagre, coisas extraordinárias da parte de Deus venham acontecer. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Bem, nós queremos orar e te abençoar. Vamos orar.